Olá, turminha linda do sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Vocês estão bem? Espero que estejam todos com saúde. Chegando para vocês mais uma aula de ciências. Desta vez, trabalharemos um novo conteúdo das células ao organismo. É um novo conteúdo, mas que está diretamente relacionado ao conteúdo anterior, como vocês poderão perceber agora durante essa aula, esse primeiro momento. Nesta aula, nós iremos apenas conhecer, né, os conteúdos que serão aprofundados durante as aulas desse segundo módulo. Então, será uma aula bem simples de apresentação. E nas próximas aulas, nós iremos nos apropriar melhor de todo esse conhecimento. Vamos lá? Para entender a organização e o funcionamento do corpo, são necessários muitos estudos em várias áreas do conhecimento. Então, aqui nós estamos diante de um esquema que ele representa alguns conteúdos, né, que vocês irão ter contato, que vocês já tiveram contato, alguns que vocês até já conhecem, né, já sabem. Começando, queria convidar vocês a localizar o conteúdo estudado no primeiro módulo. Então, bem aqui na nossa telinha, né, está esse nome tão estudado por nós durante nossas aulas de ciências, que é a célula. Então, da célula, partindo para organoide, molécula e átomo, são palavras, conteúdos que vocês irão estudar lá no nono ano. Nossa aula de ciências do módulo 2, nós iremos aprender, aprofundar sobre, depois da célula, o tecido, o órgão, o sistema e até chegar no organismo ou indivíduo. Aqui nós iremos entender em qual parte do corpo, né, está localizada essa parte do estudo que é chamada de tecidos. Então, aqui, os tecidos humanos podem ser classificados em diferentes tipos, sendo os 4 tipos básicos. Primeiro tipo, o tecido epitelial. Segundo, tecido conjuntivo. Terceiro, tecido muscular e também o tecido nervoso. Então, vejam que neste esquema, vocês têm aí os 4 tipos de tecido. E cada tecido desse está localizado numa parte do corpo. Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo do tecido nervoso, né? O tecido nervoso, ele está localizado na parte do cérebro e a principal célula dele é o neurônio. Ele possui a capacidade de captar os estímulos do meio externo e interno, processá-los e emitir-los resposta. Então, vejam, vocês estão assistindo uma videoaula, não é isso? Então, aí os neurônios de vocês estarão processando se vocês estão entendendo a aula, se a aula está difícil, compreensão. De repente, se durante a aula você vai sentir sede ou vontade de ir ao banheiro. Então, esses estímulos, esses acontecimentos são respostas desse processo emitido pelo cérebro, pelos neurônios e, consequentemente, com a participação dos tecidos nervosos. Então, vamos lá. Na legenda lilás, vocês estão vendo os tipos de tecido epiteliais, né? Foram registradas aí 3 imagens. A primeira delas representa o epitélio, que é estratificado, pavimentoso da pele. Então, vejam que o tecido tem a ver com a pele. A pele, não somente a pele do corpo, essa pele que reveste o nosso corpo, mas também a pele que reveste alguns órgãos do nosso corpo que estão lá dentro, né? Estão lá dentro do nosso corpo e a gente, às vezes, nem percebe, nem para pensar. Aí nós temos também um tipo de tecido, né, que é o epitélio cuboide dos túbulos renais, ou seja,
é aquela parte dos tecidos que revestem os rins, né? E também tem o epitélio plasmático do intestino, ou seja, o tecido que reveste o intestino lá no nosso sistema digestório, intestino grosso, intestino delgado, também é revestido por um tipo de tecido. Mas esses órgãos, eles não só se encontram com a presença de um tipo de tecido, eles podem também serem compostos, né, por outros tipos de tecido, como é o caso do intestino aí, que está apontando para o tecido muscular liso. Então, veja, nós já estamos diante de outro tipo de tecido, né? Tecidos musculares, que são formados pelos tecidos lisos, estriados e cardíacos. E aí, cada seta direciona para uma parte do corpo, né? O liso para o intestino, o estriado para o músculo da perna, o cardíaco para lá para o músculo do coração. Então, vejam que dinâmica linda e perfeita compõe o nosso corpo humano, né? Também nós temos os tecidos conjuntivos, e está aí, como vocês podem ver, apontando, né, para as partes do braço, mais precisamente para o osso, para os vasos que representam os vasos sanguíneos, né? E esse outro tecido frouxo que está aí no antebraço, como está indicando aí na seta. Então, vejam, nessa dinâmica de localização de cada tecido desse, é para mostrar para vocês onde fica esses tecidos no nosso corpo. Mas aqui não estão todas as demonstrações, né? Apenas algumas para que vocês saibam onde eles se encontram, como é que funciona cada um desses. Nós iremos estudar nas próximas aulas. A outra palavra lá do esquema, órgão, né? Então, os órgãos são estruturas formadas por um grupo de tecidos formados por células. Os órgãos que trabalham juntos para a realização de uma tarefa específica formam os chamados de sistemas. Então, aí nós estamos diante de uma imagem de um ser humano, de uma pessoa, né? E dentro dessa pessoa estão todos esses órgãos. Olha que interessante, né? Tireoide, pulmões, fígados, intestinos, cérebro, coração, estômago, rins, bexiga. Então, todos esses órgãos estão aqui nessa parte do corpo humano, mas que aqui está representando órgãos, não está separado por sistemas. Porque, por exemplo, o sistema digestório, né? Ele começa lá na boca e desce pelo esôfago, estômago, intestino e assim por diante. Então, um sistema ele é formado por vários órgãos e estes órgãos que estão aqui, eles não estão separados por sistemas, mas a gente vai entender melhor no próximo esquema como está organizado os sistemas do corpo humano. Então, veja, o corpo humano é formado pelos sistemas. São eles cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegumentar. Veja que cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Então, uma única pessoa, ela possui todos esses sistemas e todos esses sistemas devem funcionar perfeitamente, porque se algum deles apresentar dificuldade de funcionamento, apresentar alguma patologia, né, logo o nosso corpo ele sofre, ele sente que algo não está bem. Então, eles são muito importantes, todos eles são muito importantes para o bom funcionamento do corpo humano. E eles também trabalham em conjunto. Tem uns que estão relacionados mais a outro, né, como é o caso da circulação e respiração. Quando nós formos aprofundar neste assunto, nós iremos agrupando os que são mais aproximados, os que trabalham mais em conjunto um com o outro. Mas só reforçando, todos eles são importantes de igual forma.
aqui para a gente revisar, né? E entender melhor, toda essa aula está aqui nesse esquema. A célula, né, que foi falado na primeira aula, as células podem associar-se formando tecidos. Então, tecidos podem associar-se formando órgãos. Órgãos, os órgãos podem associar-se formando sistemas. E o sistema, o conjunto dos sistemas forma o organismo humano. Então, vejam que aqui apenas a síntese, a aula de apresentação de conteúdo. Nas próximas aulas, nós iremos aprofundar em cada um destes. A atividade de hoje, certo? Vocês irão fazer uma análise desta imagem que está aparecendo aqui na tela. Ela está localizada na página 36 e tem 3 perguntinhas para responder sobre ela. Então, vocês estão vendo que aí tem uma cientista estudando o tecido da pele, né? Como vocês veem na imagem ampliada, 2 imagens que está bem aí acima do microscópio, né? Elas representam algumas camadas da pele. E aí vocês irão ler um pequeno texto que tem aí, e se vocês não encontrarem resposta para essas 3 perguntas, podem também pesquisar na internet. Sejam bastante curiosos, busquem conhecimento, aprendam, porque é isso que vai depender o seu sucesso no aprendizado, seu sucesso como aluno, investigador, cientista, tá bom? Então, assim que copiarem e responderem as 3 questões, não esquecer de postar no meu contato privado. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.